Vamos cantar o refrão do Salmo? Feliz o povo, enquanto nos assentamos, que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo, bem bonito. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Muito bom. Agora podemos silenciar os instrumentos. No final vamos cantar de novo. No final vamos cantar mais uma vez, que é bonito. Queridos filhos e filhas, vamos lá. Sem dúvida alguma, todos nós já passamos pela experiência de precisar encontrar o nosso RG, né? Os desorganizados botam o cachorro atrás, farejador, para ver se acha, não é verdade? E quando precisa, aquele Deus nos acuda. Mas às vezes acontece, a gente tem que achar o nosso RG, que é chamado no Brasil como carteira de identidade. E pode acontecer também, né, a gente está andando para algum lugar e o policial fazer uma inspeção de rotina, seus documentos, por favor, né? E a gente apresenta nossa carteira de identidade e rapidamente nós somos no Brasil identificados, né? Isso é tão interessante que o nosso povo mesmo, na minha família, tem um costume, quando perde o RG, a pessoa fala assim: nossa, perdi minha identidade, né? Não, se você não bateu a cabeça e não teve amnésia, a identidade você não perdeu, você perdeu a carteira de identidade, né? O RG. Pois bem, imaginemos que alguém chegasse para nós, católicos, cristãos, e perguntasse assim: qual que é a sua carteira de identidade? Isto é, o que faz com que a sua religião seja diferente de todas as outras do planeta? Essa pergunta é importante a gente fazer. Porque nós somos o quê? Nós somos cristãos, não é verdade? Mas qual que é a diferença dos cristãos com o resto do mundo? Vamos tentar algumas respostas. Alguns poderão responder assim: é o amor ao próximo. Não, porque amar o próximo, as outras também ensinam. O Espiritismo, Kardec também ensina a amar o próximo. Não é isso, né? Talvez alguém possa falar assim: a crença em Deus. Ué, mas que religião que não acredita em Deus? Também não é. E talvez alguém possa falar assim: já sei, padre, a oração. Mas também não é. Muçulmano e judeu também ora, né? O muçulmano, quando dá o horário dele lá, ele põe um tapetinho no chão, pode estar no mercado, ele reza, né? O judeu fica lá no muro da lamentação, rezando. Também não é oração. Então, se tem uma coisa que nos diferencia, é a nossa carteira, nossa RG, de todas as outras religiões do mundo, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, celebrando hoje. É a crença na Santíssima Trindade. Nenhuma outra religião do planeta Terra acredita que existe um só Deus em três pessoas, que Deus é uno, mas que Ele também é trino ao mesmo tempo. Este é o nosso RG, nossa carteira de identidade. Nós acreditamos que o Pai criou o mundo por amor e governa todas as coisas com sabedoria. Nós acreditamos que o Filho é a imagem perfeita desse Pai, que é o Deus invisível, e que Ele está conosco até o fim do mundo, pela ação santificadora do Divino Espírito Santo, né? Esta é a nossa carteira de identidade. Isso nos diferencia de todos os outros. E aí você precisa entender o seguinte: a nossa crença não é como a das outras religiões, como a religião muçulmana, por exemplo, que acredita em Deus, em Alá, mas que Deus criou o mundo e está lá no céu, muito ocupado para se preocupar com as coisas da terra. Sabia disso? Que Deus não quer macular a sua santidade se envolvendo em coisas da terra. Em outras palavras, que Deus não quer sujar o pé dele, pisando a poeira de nossa Galileia, a poeira de nossa terra. Ou ainda, Aristóteles, antes de Cristo, que até acreditava em Deus, mas numa espécie de um Deus relojoeiro. O mundo é o relógio,
Deus é o relojoeiro, Ele deu corda no relógio e foi-se embora. É assim que os outros acreditam em Deus, mas não nós. Nós acreditamos num Deus que se interessa pela gente, que intervém na nossa vida, que não tem problema em sujar o pé na poeira e na lama de nossa terra e de nossa existência. Nós acreditamos num Deus que falou assim no Salmo. Vamos falar comigo. Quer ver que bonito? Você já leu na sua Bíblia? Se não leu, você vai gravar. Fala comigo. Ele formou o coração de cada um. Toda a igreja. Ele formou o coração de cada um. E por todos os seus atos se interessa. E por todos os seus atos se interessa. O Todo-Poderoso se interessa por você. Até uma dor de cabeça que você tem, Ele se interessa. Uma unha encravada que você tem, Ele se importa. Porque o Todo-Poderoso se importa com você. O Todo-Poderoso ama você. E se a gente duvida, basta olhar para a cruz para ver o quanto nós fomos e somos amados. Esse é o grande diferencial. Deus não está lá em cima no escritório, no gabinete. Deus é Emanuel, Deus conosco. Amém? E isso é uma introdução muito importante para a gente entender um pouquinho mais o mistério da Santíssima Trindade. Mas não estou contente ainda com a introdução, viu? Esse Deus existe desde quando? A Bíblia diz: desde sempre e para sempre vós sois Deus. Está na palavra, né? Ah, como é que ele nunca teve começo? Deus é Deus. Como diz aquela música, ninguém explica Deus. Agora veja que interessante. Deus existe desde toda a eternidade, mas Ele resolveu criar os anjos, que são os seres espirituais. São 9 coros de anjos, para você ter uma ideia, né? 9 coros de anjos. Ele resolveu criar os anjos, resolveu criar o universo, as galáxias, resolveu criar os animais, resolveu criar a gente para quê? Porque não estava contente? De jeito nenhum. Deus sempre foi a própria felicidade. E quando Ele resolve criar, por um motivo, que Ele é tão bom, Ele é tão amor, que Ele quer partilhar a graça de poder existir e de amar com a gente. Deus criou os anjos e os animaizinhos em nós, não porque precisava inventar alguma coisa. Aliás, cá entre nós, né? Deus inventou a gente, né? E a gente só dá dor de cabeça para Deus, não é verdade? A gente só dá preocupação para Deus, né? E Ele nos ama mesmo assim. Deus não criou o mundo porque estava chato lá no céu. Não, Ele é a própria felicidade. Ele criou porque é tanto amor que Ele quis partilhar essa alegria de amar e de existir com as criaturas. E é por isso que até o golfinho, a gaivota, o passarinho, você já reparar, ele é alegre, ele está contente. Por quê? Porque Deus deu para ele a graça de poder existir. Tudo bem até aqui? Isso é introdução. Isso é introdução. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais e complicar um pouquinho mais. Vamos lá. São João Paulo II vai dizer assim. É meio complicado, parece óbvio, mas é meio complicado. Vamos falar a frase de São João Paulo II. Vamos falar comigo. Deus é família. Deus é família. Mas como que Ele é família? Se só existia Deus e não existia mais nada? Sim, porque na Santíssima Trindade nenhuma pessoa é para si mesma. Olha que bonito. O Pai só pensa no Filho. O Filho só pensa no Pai. E o Espírito Santo é para os dois. É de arrepiar. É muito amor. O Pai não é egoísta. Tudo que Ele faz é no Filho. O Pai só tem olhos para o Filho. O Filho só tem olhos para o Pai. E o Espírito Santo é o amor dos dois. Por isso São João Paulo II, de maneira magnífica, vai dizer, o que é mesmo? Deus é família. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e filho de peixe, peixinho Deus é autossuficiente, e é verdade. Mas nós não. Se Deus é família, Deus projetou a gente também, para a gente sair dessa arrogância, dessa autossuficiência, e de tal modo que nenhum de nós possa dizer, eu me basto e eu não preciso de ninguém. Porque o único que não precisa de ninguém é Deus. E mesmo assim Ele quer precisar de mim
e quer precisar de você, quer contar conosco como seus colaboradores. O único autossuficiente é Deus. O ser humano só funciona quando ele imita esse Deus e deixa de olhar somente a si e passa a enxergar os outros que estão à sua volta. Fora disso, o ser humano fica abaixo dos animais. Pronto, já fizemos a introdução. E agora vamos analisar a nossa sociedade. Numa sociedade tremendamente narcisista, porque vocês têm encontrado por aí namorados, amigos e amigas, e até maridos e esposas narcisistas, a Santíssima Trindade é uma mensagem extremamente atual para o nosso mundo. Mas seria legal resgatar o que é um narcisista. Vocês se lembram da mitologia grega, da história de Narciso? Narciso, segundo a mitologia grega, a historinha, era um jovem mancebo, tremendamente belo, tão belo que todas as mulheres se apaixonavam por ele. O nome dele já é engraçado. Narciso vem do grego narqué, que gerou a palavra narcótico. O que é um narcótico? É um entorpecente, não é verdade? Porque a beleza fora de Deus entorpece, atordoa e inebria. Quantas pessoas largaram casamento, uma mulher lutadora, por uma jovem aparentemente, externamente mais bela, e esse rapaz acabou se perdendo totalmente? Quantas mocinhas vinham aqui na missa, religiosamente, na missa das 10, mas encantadas pela beleza fugaz e passageira de um moço, largaram a fé, largaram a religião, largaram a missa? Tomem cuidado, porque a beleza sem Deus é fugaz e passageira. Ela é um narcótico que inebria. Pois é, o nosso amigo Narciso, filho de Cefiso e Liríope, era um jovem cuja beleza entorpecia e hipnotizava a todos. Tomem cuidado com a beleza física sem Deus. Elas fazem vocês perderem coisas incríveis, e muitos de vocês já perderam. Certo dia, vamos lembrar da historinha? Num bosque, o Narciso ouviu uma voz feminina. Quem era? A ninfa Eco, o Eco. E não conseguindo encontrar aquele Eco, que era a ninfa que falava, Narciso ficou encantado com aquela voz e queria saber quem é aquela moça. Mas a moça era muito tímida, ela se escondia atrás da árvore. Narciso não conseguiu achá-la e se entristeceu e chegou à beira de um lago. Mas Narciso nunca tinha visto o próprio rosto. Quando ele olhou no lago e viu o próprio rosto que ele não sabia que era dele, ele pensou que fosse da moça que ele estava procurando. O que aconteceu com Narciso? Se apaixonou por ele mesmo. Tentou tomar posse do reflexo ali naquela água e tentando naquele intento tomar posse de si mesmo, se apaixonou por si mesmo e tentando pegar a si mesmo, coitado do Narciso, morreu afogado. O mito de Narciso e Eco é até hoje estudado pelos psiquiatras, psicólogos, para explicar que o alter ego, isto é, o outro que nos complementa, sempre é buscado fora de nós mesmos como um retorno a nós mesmos. Essa compreensão mostra o quanto a maioria de nós, sem Deus, é egoísta em relação às nossas necessidades e o quanto, querendo salvar a própria pele, acabamos perdendo nossa própria vida. Ou seja, as relações do narcisista são sempre relações especulares. E eu vou te explicar. A palavra speculum em latim foi traduzida para o português como espelho. Então, como que eu falo espelho em latim? Speculum. As relações de Narciso são sempre especulares. Por isso o Caetano Veloso cantava: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Os narcisistas não buscam outra pessoa. Eles buscam a todo momento quem?
a si mesmos, projetados nos outros. É justamente isso que a maioria esmagadora das pessoas de hoje entra numa relação de amizade, de namoro e até de casamento, nunca perguntando o que vão dar, mas perguntando o que é que vão ganhar. Esse é que é o problema. E aí a pessoa pergunta: o que você ganha com isso? Não é verdade? Nessa é a geração do hashtag vi vantagem. E se eu não vir vantagem, eu não namoro, eu não sou amigo e eu não me caso. E aí eu me perco. Porque o venerável arcebispo Fulton Sheen dizia: o único modo de se demonstrar amor nesse mundo é através do sacrifício. Você só ama de verdade quando você está disposto a sofrer e dar a vida pela sua esposa, pela sua família e pelo seu marido. Caso contrário, não se case, porque você vai deixar um rastro de dor por onde você andar. Pensem bem, as pessoas que mais te fizeram sofrer foram as pessoas que você mais amou na sua vida. Não é verdade? Os nossos filhos dão uma dor de cabeça para a gente, preocupação, não é verdade? Como a gente sofre. Você que já passou de 15 anos de casamento, para segurar seu casamento, quanto sapo você precisa aprender a engolir? Quantas renúncias de suas vontades e caprichos você precisa fazer para entender que o casamento é altar de sacrifício? Que a gente ama de verdade quando dói, quando a gente se sacrifica pelo outro. Fora disso é a paixonite aguda do miocárdio. Não é amor, nem aqui, nem na China. Mas por causa de nosso desequilíbrio causado pelo pecado original, em nossas relações nós quase nunca buscamos o outro, nós buscamos a nós mesmos, de tal modo que o que fazemos pelo outro, no fundo, é a nós mesmos abandonados em algum período de nossa história que nós estamos fazendo. Não se trata, portanto, quase nunca, nessa sociedade moderna, de uma relação de amizade ou de namoro altruísta, mas narcisista e egoísta. E agora vamos complicar um pouquinho mais. Aí o narciso começa a ser amigo de alguém, ou começa a namorar, e tudo vai bem no começo. É série, Netflix, agora com friozinho, edredom, bem macio, cheirando a Downy, né? Não precisamos de ninguém na nossa relação. E aí chega um terceiro, a pessoa se casa com o narcisista e nasce o filho. Você acredita que quando chega o filho ele começa a ter ciúmes do filho? Porque a esposa não está dando mais atenção que o garotão precisa, o garotão mimado, Peter Pan, na terra do nunca, que ainda não cresceu e teima em não crescer. Esse é um problema. Se você for amigo de um narcisista, tome cuidado, porque ele vai se sentir dono de você. Mais ou menos como aquela minissérie da Netflix, o bebê Rena, vai tomar posse de você, vai ficar dono de você. Aí quando chegar um terceiro, ele vai falar assim: eu não sou mais querido. E ele fica assim: nossa, está se divertindo mais com o outro que comigo, não gosta mais de mim. Cuidado, tem pessoas possessivas, psicopatas. E aí nós falamos de trindade. Trindade são quantas pessoas? 3. Mas você não cresceu escutando um ditado que todo mundo conhece, quer ver? Um é bom, ou melhor, um é pouco, 2 é bom, mais 3 é demais. Como é que fica aí o terceiro na relação? Interessante. Os ingleses falam a mesma coisa de um jeito diferente, sabia? Na Inglaterra e nos Estados Unidos eles falam assim: two is company, but 3 is a crowd. 2 é companhia, mais 3 é multidão. Uma pessoa imatura que não aprendeu a dividir o amor nunca aceita um terceiro na relação, nem os filhos, nem outros amigos. E agora eu preciso falar uma coisa para vocês, para te ajudar. Vocês que não vão ser padres, né? Estão namorando e vão se casar. Deixa eu explicar para você uma coisa. Vamos lá. Por mais que você goste dessa pessoinha que está encantada, ela não vai ser suficiente para você, tá bom? E eu vou te explicar por quê.
Porque a personalidade humana é polifacética. Eu sei que é um palavrão, mas eu vou explicar. Você precisa do amor de homem, você que é mulher. Você que é homem, precisa do amor de uma mulher, mas você também precisa do amor de vó, do amor de vô, do amor de pai, de mãe, de tio, de tia, de amigo e de amiga. Mas quando você namora uma pessoa doente, ela acha que ela é suficiente para você e que vocês dois juntinhos, sem mais ninguém, são suficientes um para o outro. Isso dura sabe quanto tempo? No máximo 5 anos. Depois você não suporta mais ficar com essa pessoa. Sabe por quê? Porque você tem sede de infinito e essa pessoa é finita, limitada. Ela não pode preencher todos os seus vazios. Nas relações narcísicas doentias, ele diz assim para ela: você não precisa ir ver sua mãe, não precisa visitar sua irmã, nós já somos felizes demais juntos, só nós dois. Lê do engano. Uma relação que não se abre aos demais está fadada ao fracasso, ao desencanto e à miséria. E permitam-me um conselho, queridos casais que têm mais de 5 anos de casados. Casaizinhos, tenham amigos casais. Tenham casais amigos. Não cai na besteira de você ser casado e ter amiguinha. Não dá certo. E você que é casada, não caia na besteira de ter um amiguinho. Isso também não dá certo. O diabo atenta, tá? É que tem dia que você vai estar borocochô com ele e o amiguinho vai tentar te consolar, não vai dar certo, tá? Então você veja, vocês têm que ter amigos casais, e amigos casais que te levem para rezar, para o teatro, para a cultura, para a erudição, que te puxa para mais. Aí vocês vão arejar, oxigenar a relação. Toda vez que eu vejo um garoto com uma garota e é só os dois, eu sei que vai acabar. É só uma questão de tempo. Porque, repito, você e eu somos falíveis e nós não somos suficientes para ninguém. Só Deus é suficiente para todos. Você entendeu bem? E aí o narcisista, quando entra um terceiro, ele não consegue lidar com a situação. Sabe o que acontece? Acontece a síndrome do terceiro excluído. Ou seja, não me quer mais, eu vou embora. Porque o narcisista não sabe dividir o seu amor. C.S. Lewis, grande escritor, vai dizer assim: 2 amigos ficam contentes quando chega um terceiro, e 3 quando chega o quarto. E diz assim: está chegando alguém que vai ampliar o nosso amor. Olha que bonito. Está chegando alguém que vai ampliar o nosso amor. Porque nesse tipo de amor, dividir não é remover. Como dizia Antoine de Saint-Exupéry, o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte, porque o amor desafia a matemática. É por isso que na Santa Missa, daqui a pouco, para os mais atentos e que não dormem com esse clima frio, daqui a pouco, quando o padre partir a hóstia, que é o Cordeiro de Deus, vocês só olhem quando o padre partir a hóstia, que geralmente vocês estão dando paz e beijando todo mundo e não olham essa parte, né? Presta atenção. Daqui a pouco na Santa Missa, o Cordeiro de Deus vai ser partido, mas não quebrado. Isso é uma diferença importante. Convidando-nos também a partir a nossa vida, para que ela não se quebre. Pois somente aqueles que se partem não se quebram. Quem está abrasado de um amor genuíno, verdadeiro, consegue se partir em 1000 pedaços, mas sem se quebrar jamais. E o pão que não se reparte, não mata a fome, deixa de ser pão. Tem como servir pão, aquele pão de cevada, para a turma, sem partir? Claro que não. Pão que não se reparte, não mata a fome, deixa de ser pão, fica duro, embolorento e apodrece. E assim são as pessoas narcisistas, que não sabem repartir o amor que recebem. Querem um amor exclusivista? Porque no fundo não amam ninguém, senão a si mesmas. Não buscam ninguém, senão a si. E por isso mesmo, não podem ser amigas e não podem se casar com ninguém, até se tratar e fazer muita terapia, diga-se de passagem. E agora eu posso terminar. E como é que eu vou terminar? Da seguinte maneira, deixa eu vir mais pertinho de vocês aqui. Eu tive a graça de ir 2 vezes para Israel, ou seja, para a Terra Santa. Rezei muita missa lá, visitei muita igreja, fiquei sozinho nas paisagens muitas vezes e aprendi
muita coisa. Mas hoje eu vou contar uma especial. Lá na Terra Santa, como vocês sabem, tem 2 mares famosos mundialmente. Um chama-se Mar da Galileia e o outro chama-se Mar Morto. Os 2 mares são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão. Os 2, mas os 2 são totalmente diferentes. Se você olhar, por exemplo, o Mar da Galileia, ele fica no norte de Israel. Ele recebe a água do Jordão pelo norte e solta pelo sul. E quando ele recebe a água do Jordão, ele vai soltando, onde a água vai passando, a vida vai brotando. Os pássaros vão cantando, a relva vai ficando verde, é borboleta, é a coisa mais linda do mundo. Por onde ele passa, a vida acontece, porque ele recebe, mas ele abre, ele distribui. Mas o Mar Morto, gente do céu, fica no lugar mais baixo da terra. Lá tem inclusive uma singularidade, tem um bar lá, e tem uma placa escrita em hebraico, em inglês e em árabe, escrito assim: olá, você está no bar mais baixo da face da terra. Olha que interessante, é o lugar mais baixo do globo terrestre. O Mar Morto também recebe as águas do Jordão, mas com uma diferença: ele guarda tudo, ele não consegue soltar. E aí o sol bate nele, e a água vai evaporando, e o sal vai ficando. Ele tem tanto sal que lá você não precisa nadar, lá você boia. Mas toma cuidado, que se você tropicar, lascou. Porque se entrar água pela sua boca ou no seu olho, você sai resgatado de helicóptero e vai para a UTI mais próxima. Porque a água do Mar Morto é venenosa. Eu fiz questão de dar uma pitada aqui, ó. Botei assim, parecia pimenta tabasco, né? É forte, é venenosa. Vamos colocar aí na tela os mares. Vamos dar uma olhadinha. A turma da comunicação, olha aí. Está vendo aí? Quem está mais perto da TV? Esse aqui é o famoso Mar Morto. Vocês estão percebendo que no entorno dele tem uma camada branca? Tudo isso aqui é sal. Sal, né? E uma coisa interessante, de vez em quando, deixa a imagem aí, de vez em quando você vê uma coisa vermelha que eu peguei na mão. Sabe o que é? Enxofre. E vocês sabiam que só tem enxofre? Vamos dar uma aula de geologia aqui. Só tem enxofre no planeta Terra onde tem vulcão. Sabia disso? Só que lá em Israel não tem vulcão. Sabe me explicar por que tem enxofre? Mas deixa eu complicar um pouco mais. Pode tirar a imagem, para que a turma que está em casa não achar que deu bug. Estou aqui, não fui embora não, viu? Vejam. Vocês sabiam que o enxofre mais puro encontrado na natureza é em região vulcânica e o mais puro é 50%? Só que esse aí que eu mostrei para vocês não é 50%, é 70%. E se você pegar um isqueiro, ou como diz Sorocabano, um binga, e você acender no enxofre, ele acende. Porque ele é altamente inflamável. Você sabe me explicar por que aí não tem vulcão e tem tanto sal e enxofre? Resposta: em Gênesis. Sabe quando Deus teve que acabar com o mundo por causa de tanta safadeza? Aquelas 2 cidades lá, como chama? Sodoma e Gomorra? Foi aí. A Bíblia diz que choveu enxofre e fogo do céu. E só nesse lugar da terra você encontra enxofre sem ter vulcão, com 70% de propriedade. É interessante, né? Vamos por aí o Mar da Galileia, que eu falei para vocês. Cadê o Mar da Galileia? Ah lá, esse é o morto. Cadê o vivo? Tem mais uma imagem, turma aí? Vamos ver se acham. Aí, volta. Aí, esse é o Mar da Galileia. Olha a diferença. Tem coisa verde. Aliás, você bota o pé, é um mar de água doce, viu gente? Não é água salgada, água doce. Você bota o pé, os peixinhos vêm tudo lambiscar seu pé. De tanto peixe que tem. Eu andei de barco aí e rezei uma missa aí. Felizmente não teve tempestade, né? Que aí foi o lugar que Jesus acalmou a tempestade, né? Aí tudo tem vida, mas você percebeu por quê? Porque ele recebe a água, mas ele solta. Pode voltar a imagem para cá. Existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. As fechadas, que recebem a mesma bênção que as boas, mas elas não distribuem. Elas querem a pessoa só para ela. Elas querem os dons só para si. Elas querem o poder só para elas. Elas querem o dinheiro só para elas.
E sabe o que acontece com essa turma? Ela se envenena e envenena todo mundo ao seu redor. Quem já viveu com gente assim e trabalhou com gente assim, sabe como é difícil. Mas tem gente fantástica, que tudo que recebe, doa. Tudo que recebe, entrega. Parece a Santíssima Trindade. Só sabe partilhar o bem que recebe, o tempo que tem, os dons que tem, o dinheiro que tem. Gente que sabe partilhar a vida. Essa gente deixa um rastro de vida e de bênção por onde ela passa. Feliz é a igreja, a família, o casamento e a comunidade que tem gente assim. Porque só de estar em torno delas, dá mais vontade de sorrir, dá mais vontade de viver. E por fim, a verdade que não quer calar é uma só. Desta vida, presta atenção, desta vida, só levaremos aquilo que nós tivermos dado. Porque aquilo que a gente guardou, certamente a gente perderá. Feliz o povo, vamos cantar? Que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.